Olá, pessoal, bom dia a todos, tá? Olha, bom dia também, né, Ingrid? Bom dia, Torino. A prisão da pastora Juliana Salles, mãe dos irmãos assassinados em Linhares, foi presa em Minas Gerais. Ela é acusada de omissão na morte dos filhos e vai responder pelos mesmos crimes que o marido, o pastor George Alves. O repórter Vinícius Rangel foi até Linhares. A pastora Juliana Salles foi presa na tarde desta terça-feira na cidade de Teófilo Otoni, no leste de Minas Gerais. De acordo com a polícia militar, ela estava na casa de um pastor. A prisão veio a pedido da promotoria do Ministério Público de Linhares. Após a conclusão do inquérito policial, eles tiveram certeza da participação da pastora na morte dos filhos. A prisão contou com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO, junto com o MP, cumpriram diligências e reuniram provas que apontaram que Juliana tinha pleno conhecimento do comportamento do pastor George. Para o Ministério Público, a mãe poderia ter evitado a morte de Cauã e Joaquim. Essas diligências que foram feitas no âmbito do Ministério Público, colhemos provas contundentes de que ela tinha pleno conhecimento do desvio de caráter do próprio marido, da relação conturbada que ele tinha com a própria sexualidade e do menosprezo com o qual ele tratava tanto os filhos quanto o enteado Cauã. Ela tinha pleno conhecimento do risco, que ela podia evitar esse resultado trágico que ocorreu com as crianças, e ela não o evitou. Ela responde com a omissão dela, com o não agir de uma mãe, pelo mesmo crime de quem executou tanto os estupros quanto os homicídios. Os advogados da família afirmaram que Juliana buscou abrigo no município mineiro para fazer um tratamento psiquiátrico, mas para a segunda vara criminal de Linhares, que agora é a responsável pelo caso, a pastora estava tentando fugir da cidade capixaba. A promotoria da vara da infância ajuizou uma medida protetiva para resguardar a única criança sobrevivente do casal. A promotora de justiça na área da infância já ajuizou uma medida protetiva na segunda-feira mesmo, com cópia da denúncia, do pedido de prisão e da decisão, para resguardar o único filho sobrevivente do casal. Na casa onde Joaquim e Cauã morreram, ainda existiam cartazes pedindo justiça. Na parede da residência ficaram os vestígios de duas mortes violentas. Vizinhos contaram que no dia do incêndio, George estava desesperado e andava gritando pela rua. E esse homem gritava muito, né? Chamando Deus, falando que amava Deus, né? E os bombeiros segurando ele, um cada lado dele segurando aquele falso, né? E ele não parava de gritar, sentava no meio-fio, sentava no chão, ali no meio da rua, né? Um dia após a morte dos irmãos, já circulava na cidade a informação de que o incêndio não teria sido um acidente. Quando a Polícia Civil revelou que realmente tinha acontecido, os moradores ficaram assustados com a notícia. Essa pensionista, que prefere não mostrar o rosto, conta que de início se sensibilizou com o caso, mas agora revela não acreditar que era vizinha do homem que ela chama de monstro. Eu via as crianças brincando todo dia ali na frente, na garagem ali, né? E depois saber que eles estavam ali queimados, né? Não foi fácil não, foi muito difícil. Fiquei apavorada, né? Que foi difícil, foi. Pra gente morar aqui em frente e saber que teve essa tragédia. Aí um monstro morando na frente da minha casa, né? Pois é, e a avó do menino Cauã também falou sobre o caso e disse ainda como foi o último contato com a mãe dos meninos. A notícia da prisão. Nós convivemos com ela mais de 3 anos e o amor que ela passava para o meu neto, Cauã, era assim, muito grande e ela cuidava muito do Cauã, então assim, não dá para entender que uma mãe seja conivente com qualquer crime com criança. Não tem como aceitar. A família suspeitava de Juliana? Com o andar das investigações, a gente começou a ficar com uma dúvida. Por quê? Um silêncio de uma mãe
não justifica em hipótese alguma. Eu sou mãe de 2 filhos, Cauã é meu neto, e eu estou aqui com meu coração partido por não poder fazer nada, por naquele dia não poder estar lá, sem saber que tudo ia acontecer naquele dia, de proteger meu neto. E aquele outro também, o Joaquim, que é uma criança assim, maravilhosa, uma criança que vivia rindo, todos os dois, um cuidava do outro. A investigação do caso. Eu deixo a investigação ser feita pelas pessoas que são realmente, que estudaram para isso. E eles estão fazendo esse papel, né? Estão investigando a fundo, tanto que se não tivesse essa investigação, esse monstro estaria na rua. Então, o andar da coisa, a gente percebe que tem coisas a mais nisso aí. O último contato com Juliana. Só vi Juliana pela última vez, foi no enterro. Eu realmente estive nas costas dela, porque ela estava abraçada com o pai. E o que eu falei com ela? Agora é a hora de você se firmar com o Deus vitorioso nosso. Isso eu falei para ela. Porque você perder 2 filhos, que seria o 3º filho, dá para viver só pela obra de Deus. A revolta com a fala de Georgeval. Eu vi um vídeo, depois disso tudo, na internet, onde esse maldito pastor falava de traição e de estupro com criança. E dizendo que tem que ser perdoado. Você está na rua e quando você olha, tem um homem atrás de uma árvore estuprando uma criança. Você olhar aquele homem e perdoar ele. Eu quero pedir para qualquer pai, para qualquer mãe, dar na mão aquele vagabundo lá. Dá para ele, dá para ele. Quero ver se vai perdoar. Eu acredito em Deus. Agora, se Deus quiser perdoar, é obra dele. Agora, eu, Marlúcia, não perdoo aquele crápula nunca na minha vida, nunca. Aí uma mãe e uma irmã dela diz que acredita naquele crápula? Pelo amor de Deus. Cadê o Deus deles? Cadê? A busca pela justiça. A única coisa que a gente pode fazer realmente é pedir justiça, é lutar, é fazer protesto. Inclusive já tem um protesto marcado. Agora no dia 1º de julho, independente da Juliana ter sido presa hoje, nós já tínhamos começado a planejar isso aí. Por quê? As coisas, a mídia vem, começa já a mostrar um outro acidente, um outro caso, e o outro já ficou no esquecimento. E a gente não quer isso. E nós queremos que todos que estiverem envolvidos com isso e que mesmo depois de acontecido foram omissos a essa situação, que seja punido mesmo. Quero só falar para a senhora que nós da imprensa não vamos deixar esse caso cair no esquecimento de forma alguma. Agora um advogado explica por que a pastora está sendo acusada dos crimes mesmo depois da conclusão das investigações. Na tela. As acusações contra a pastora Juliana Salles são as mesmas do marido Georgeval Alves, mesmo sem ter participação direta no ato do crime. Isso porque, como explica o advogado Renan Salles, ela tinha o dever de proteger as crianças e não o fez. Se ela tinha ciência de que o marido tinha essa personalidade, essa postura duvidosa, esse caráter desvirtuado, como foi noticiado, com muito mais razão, ela não poderia deixar as crianças sob os cuidados dele, né? Então, se isso aconteceu, se ela tinha essa ciência, ela, com uma postura omissiva, ela contribuiu para que esses fatos ocorressem. O inquérito que investigou a morte dos 2 meninos, Joaquim e Cauã, não apontava nenhuma responsabilidade para a Juliana. Pelo menos não até o documento chegar ao Ministério Público. O Ministério Público não está vinculado ao entendimento da autoridade policial. Se o delegado de polícia anteriormente, ao narrar os fatos no inquérito policial, entendeu que a mãe dos meninos não teve participação, mas o promotor de justiça entendeu de forma contrária, ele pode não só
denunciá-lo à justiça, ou seja, processá-lo criminalmente, processá-la criminalmente, bem como pedir ao juiz que decrete a prisão preventiva dela também. Outra explicação para o fato da Juliana não ter sido citada nessa primeira fase, digamos, do inquérito, é porque a polícia queria ter mais elementos de prova. Essa é uma estratégia comum usada para definir se a conduta da pessoa é de fato criminosa ou não. Juliana Salles estava em Teófilo Otoni, município de Minas Gerais, quando foi presa nesta quarta-feira. A prisão tem caráter preventivo e não tem prazo para se encerrar. Agora ela permanece presa enquanto o processo penal acontece. Bom, amigos, e agora vamos ao vivo com o repórter Luciano Rossetti. Ele tem novas informações sobre o caso, Ingrid. Bom dia, Luciano. Bom dia, Ingrid e Torino. Nós estamos falando ao vivo daqui do Tribunal de Justiça em Vitória e realmente, né, segundo o Ministério Público, na verdade afirma que a pastora Juliana Salles poderia ter evitado a morte dos filhos Cauã, de 6 anos, e Joaquim, de 3 anos, crime que aconteceu no dia 21 de abril, completando, na verdade, 2 meses desse crime hoje. Segundo as apurações do Ministério Público, Juliana sabia que os filhos eram vítimas de estupro. Ela teria sido omissa e não teria feito nada para evitar essa tragédia. Há indícios, inclusive, de que ela teria alterado a cena do crime. E um detalhe importante, segundo as investigações, na escola, as crianças davam sinais de que sofriam abusos em casa. O pequeno Cauã, de 6 anos, por exemplo, chorava muito e dizia, né, que não poderia dar o motivo pelo qual estava chorando, né, porque ele era questionado, perguntado pelos pedagogos, professores, profissionais de educação. Ele dizia que não poderia falar o motivo. E até mesmo o pequeno Joaquim, de 3 anos, falava dos abusos também que ocorriam na casa. Né, Juliana, por causa disso, foi chamada na escola e teria negado que os abusos estavam acontecendo na casa do casal. A pastora Juliana Salles continua presa em Teófilo Otoni, município que fica ao leste de Minas Gerais. Ela foi denunciada pelo Ministério Público como sendo uma das responsáveis pelo crime ocorrido, repito, no dia 21 de abril, completando 2 meses hoje. A denúncia foi aceita pelo juiz da primeira vara criminal de Linhares, doutor André Dadalto, que redigiu o mandado de prisão. E só para a gente lembrar também, segundo a promotora de justiça Raquel Tanembal, que a gente viu a entrevista dela agora há pouco, Juliana teria sido omissa e alterado a cena do crime. Ela teria lavado as roupas do pastor Jorge Alves. Foi assim que ela alterou, segundo as investigações. As roupas do pastor Jorge estavam sujas de sangue e ela teria lavado essas roupas, não só do pastor, mas também dos pequenos Joaquim e Cauã, de 3 e 6 anos. Foi dessa forma que ela alterou a cena do crime. Nós vimos também o depoimento emocionante da dona Marilúcia Butikovski, a avó do pequeno Cauã, de 6 anos, afirmando que não tinha confiança nenhuma nas palavras de Juliana, sempre desconfiava de tudo o que a pastora havia falado. Agora, mais alguns detalhes também, é que o Ministério Público, ela foi denunciada, na verdade, pelo Ministério Público como sendo uma das responsáveis pela morte das crianças. E quais foram os crimes que ela cometeu? Bom, ela vai responder pelos crimes de duplo homicídio, 2 estupros de vulneráveis, 2 crimes de tortura e também por fraude processual, por alterar a cena do crime, por ter lavado a roupa tanto do pastor Jorge como das crianças, né, que estavam sujas de sangue. Nós vamos ver agora, né, mais uma vez, esse depoimento da promotora de justiça, né? Vamos acompanhar agora no VT. Roda, por favor. O Ministério Público percebeu que já haviam outros indícios da coautoria da Juliana e requereu novas diligências. E no âmbito do Ministério Público, particularmente no Laboratório de Tecnologia, foi feita outras diligências e tivemos provas contundentes, tanto do Jorgeval quanto da Juliana. Colhemos provas contundentes de que ela tinha pleno conhecimento do desvio de caráter do próprio marido, da relação conturbada que ele tinha com a própria sexualidade e do menosprezo com o qual ele tratava tanto os filhos quanto o enteado Cauã. E mesmo sabendo disso, tendo pleno desconhecimento do risco
que as crianças estavam submetidas ao ser deixadas ao cuidado exclusivo do Jorgeval. A Juliana, no dia dos fatos, no dia anterior, no dia 20, ela viaja para a cidade de Teófilo Otoni e no encontro da igreja com as amigas de dança profética, deixa Cauã e Joaquim com o Jorgeval. Isso aí, a gente acabou de acompanhar a entrevista, né, da promotora de justiça, que também está acompanhando o caso. Só para situar, a pastora Juliana Salles, ela continua presa no município de Teófilo Otoni, interior de Minas Gerais. A nossa produção, inclusive, ligou agora há pouco para o presídio lá de Teófilo Otoni e, segundo eles, Juliana chegou lá ontem por volta das 18 horas. Ela estaria chorando muito pesarosa na cela. E o procedimento do presídio qual é? O procedimento nesse presídio é que ela fique isolada por 10 dias. Mas a grande expectativa é que Juliana volte para o Espírito Santo. E quando ela chegar aqui no estado capixaba, ela vai ser encaminhada para o presídio feminino em Colatina. Por que Colatina e não Linhares? É porque Linhares não tem esse tipo de prisão. Ela vai ficar num presídio feminino em Colatina. Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes. Ingrid Torino, volto com vocês. Rosete, muito obrigado pelas informações aqui. Agora, parabéns ao Ministério Público por esse belíssimo trabalho que eles estão fazendo, tá? Mas é triste, né? Já era triste para a gente imaginar um pai. Agora você imagina a mãe conivente com toda essa situação. É muito triste. Daqui a pouco tem mais Luciano Rosete. Perde não. Agora mais uma tragédia no norte do estado. Pais são suspeitos de espancar e matar o filho de 8 meses em Conceição da Barra. No corpo do bebê tinham vários hematomas e sinais de agressão. A criança foi levada ao pronto atendimento no distrito de Braço do Rio, mas estava tão ferida que morreu pouco tempo depois. De acordo com a polícia, o bebê era agredido pelos próprios pais. O pai do menino, de 18 anos, acabou preso e a mãe, de 16, está sendo procurada. Um familiar da jovem disse que ela sempre batia na criança, inclusive fazendo ameaças de morte. Em dezembro do ano passado, o bebê já tinha sofrido uma agressão. Infelizmente, desta vez foi fatal. Continuamos a falar de maldade contra crianças. Em Vila Velha, a morte violenta de um homem suspeito de abusar sexualmente da sobrinha de 10 anos. José Alício Siqueira, de 53 anos, foi retirado de dentro de casa, no bairro Barra Mares, arrastado pelas ruas e levado por populares para o alto de um morro, onde foi assassinado a tiros. A morte teria sido motivada pela revolta de moradores que descobriram que a sobrinha dele sofria abusos sexuais. Ela teria relatado a vizinhos que foi violentada pelo tio. A criança morava com ele e a avó, mas com medo saiu da residência e passou a viver na casa de amigos da família. A polícia vai investigar o caso. Ainda não se sabe se o homem era realmente culpado dos abusos, mas fazer justiça com as próprias mãos, né, pessoal, não é o caminho correto, não. A polícia está aí para agir e prender abusadores, mas antes é preciso investigar. Por enquanto, nenhum suspeito do crime foi detido. A reportagem completa desse caso chocante daqui a pouco no Ronda Geral com Débora Moraes, coladinho com o TN. Olha, um homem usuário de drogas fez a mãe e a avó de 101 anos reféns no bairro Santa Marta, aqui em Vitória. Ele ameaçou as vítimas com uma faca e só se rendeu mais de 3 horas depois. O rapaz teria surtado porque descobriu que seria internado para tratar o vício. O crime aconteceu no bairro Santa Marta, em Vitória, na tarde desta quarta-feira. Um homem de 30 anos fez a mãe e a avó como reféns. Elas ficaram trancadas dentro da casa da família por aproximadamente 5 horas. De acordo com a polícia, o homem de 30 anos seria usuário de drogas. Muito alterado, ele teria se trancado em um quarto com a mãe de 70 anos e a avó de 101 anos de idade, que é acamada. Ele ameaçou e colocou uma faca no pescoço das vítimas. A ocorrência teve início por volta das 15 horas. Às 6h40 da tarde, o criminoso liberou as vítimas. Só às 8 da noite ele se entregou e foi detido. Tudo teria começado quando uma equipe chegou à residência para fazer a internação compulsória. Segundo a guarda municipal, o criminoso afirma que preferia ser preso do que ir para uma clínica de internação. Fomos acionados pela Secretaria de Saúde Municipal de Vitória para dar um apoio à internação compulsória. Nesse momento, nós conseguimos até a sua residência
mas ao chegar ao local ele avistou de longe as viaturas chegando. E isso invadiu para sua residência. Ele fez a mãe e a avó como refém, né? E aí, nesse momento, nós pedimos apoio, um especializado para fazer a mediação da negociação. Um morador do bairro diz que o homem nunca havia feito isso. Nunca foi agressivo, apesar do vício em drogas. No efeito de droga, ele não vem para a rua, fica dentro de casa, ele respeita a vizinhança. É da índole dele fazer isso não. O que ele fez hoje aí, ficamos surpresos. Nós acreditamos até que foi da parte dele um surto. O rapaz foi autuado por cárcere privado e já está no presídio em Viana. Tá aí mais um exemplo do que a droga é capaz. Ele se recusou a tratar o vício e chegou a esse extremo. Agora, em vez de clínica de reabilitação, foi para a cadeia. A gente muda de assunto para falar mais uma vez da revolta de comerciantes e moradores em Itacibá, Cariacica. As obras da rodovia José Sete continuam gerando prejuízo. Eu passei por lá esses dias e vi que o negócio está feio. O pedestre tem dificuldade para circular nas ruas e de acesso. E o comércio sofre com a queda nas vendas. Tem lojista fechando as portas porque os clientes, sumiram. Na tela aqui, Tem gente trabalhando aqui há mais de um ano. Esse pedaço da rua já está até finalizado. Essa é a segunda etapa realizada na Rua São João, mas a sexta de um cronograma bem maior do governo do estado para melhorar a logística e a infraestrutura do bairro. O problema são os transtornos de ficar em obra por tanto tempo. 24 lojas já fecharam as portas em Itacibá durante esse período. Da minha loja, eu acredito que abaixou uns 40%. Sem dizer as lojas que já fecharam e foram embora, porque estão na segunda etapa aqui da nossa rua, porque já fizeram da Mosa até o Porto Novo. Então já vem caindo. Então os lojistas que ainda estão aqui estão sobrevivendo pela misericórdia de Deus, porque o restante nem aqui estão ficando. Olha só o espaço mínimo que os moradores e clientes têm para transitar pela rua. Já teve até acidente por aqui. Uma idosa, cliente do Lucas, caiu e quebrou o braço. É que nem o espaço que tem para passar está nas melhores condições. Ao sair da loja, 200 metros depois, ela gritou, nós fomos sair para poder socorrer, ela tinha quebrado o braço. Ela alegou que ela foi reclamar com um dos funcionários da obra e o mesmo riu da situação, né? Ela é uma senhora de 65 anos de idade, quebrou até os sapatos, foi embora sem socorro. Além do atraso no pagamento dos funcionários e a questão da chuva atrapalhando o andamento das obras, tem também uma outra questão. Os funcionários trabalham de segunda a sábado e quando chega no domingo, no lugar de todas aquelas máquinas ali, acontece uma feira de rua. Os moradores contam que as interdições são retiradas e o espaço da obra é invadido. Quando chega na segunda, o pessoal tem mais trabalho do que nunca. Retrabalho, aliás. Os moradores se preocupam tanto com o andamento da obra quanto com as condições inadequadas para a venda de alimentos e cobram fiscalização por parte da prefeitura. A prefeitura ela não fiscaliza nada, na verdade, né? Ela não faz a parte dela, não faz o que é necessário. Então fica aquele impasse. Aonde vai ser colocada a feira? Né? Então, isso está prejudicando a gente também. Ninguém aqui é contra a obra, pelo contrário. Todos entendem a importância dessa melhoria, mas por conta dos transtornos, existe a preocupação de que ela seja entregue dentro do prazo. E a gente quer só agilidade, que faça a acessibilidade das calçadas, entendeu? E dê que adiante essa obra aqui é uma obra complexa, de mais de extrema importância para o nosso bairro aqui. Sérgio Golodete, presidente da Associação Comercial lá de Itacibá. Lembrando que as obras da rodovia José Sete se arrastam há 7 anos. 7, seria isso? Bom, o DR disse que os trabalhos estão concentrados na rua São João, onde são implantadas redes de água, esgoto e drenagem. Parte da via já foi pavimentada, o restante será asfaltado depois da implantação das redes. A previsão é que as obras terminem até o fim deste ano. Sobre o atraso no pagamento dos operários, trabalhadores, não houve resposta. Bora trabalhar? Há vagas em supermercado para embalador, operador de logística, fiscal de loja, técnico em edificações, operador de caixa, idosos, aposentados e operador de frios. Cadastro no site extrabom.com.br no link Trabalhe Conosco. 2 pessoas morreram num grave acidente ontem à noite na BR-101 em Guarapari.
A batida aconteceu na altura do bairro Samambaia. O acidente envolveu uma moto onde estavam 2 vítimas fatais e uma carreta. Os 2 homens morreram na hora. São eles Leonardo de Oliveira Gomes e Crisan Laureano. Tá vendo aí nas imagens, né? Leonardo era agente penitenciário, tinha acabado de sair do trabalho e voltava para casa de carona. Ainda não se sabe os motivos da batida. O motorista da carreta não teria parado no local com medo da reação dos populares, né? Ele não se feriu. Agora vejam só essa história. Um comerciante de Guarapari foi ameaçado de morte por um cliente armado que ficou insatisfeito com a compra de uma televisão usada. Nas imagens, o cliente aparece em frente ao balcão, saca um revólver e ameaça atirar em Afonso Fidelis, de 53 anos. Desesperado, Afonso se abaixa, empurra o balcão e sai correndo. Nervoso, o cliente vai atrás, mas acaba desistindo. Tudo aconteceu porque o homem comprou uma TV por R$1.000 e o aparelho deu defeito. O comerciante disse que ia trocar, mas se recusou a receber o produto porque faltava o suporte da TV. Revoltado, o cliente foi à loja e ameaçou a vítima. Que loucura, hein? Situação que poderia se resolver com uma boa conversa e por pouco não virou uma grande tragédia. Afonso registrou o boletim de ocorrência e diz que vai mover uma ação judicial contra o cliente que fez ameaças com uma arma de fogo. Que loucura, que imagens fortes, viu, cara? Era cabeça quente mesmo. E nós voltamos a falar do triste capítulo da morte dos irmãos Cauã e Joaquim. Pois é, o repórter Luciano Rosetti tem detalhes do que afirmam os advogados de defesa da pastora Juliana Salles. É com você, Luciano. Olá, Ingrid Torino. Continuamos ao vivo aqui no Tribunal de Justiça em Vitória e agora vamos passar para vocês o outro lado dessa história, né? A versão dos advogados de defesa da pastora Juliana Salles. Bom, segundo os advogados dela, ela não se encontrava em Teófilo Otoni foragida ou escondida. Quer dizer, ela não teria fugido para se esconder da polícia ou então das investigações. Por quê? Porque naquela época, nem mesmo ela era investigada ainda, né? Ela nem sequer era investigada naquela época. Por isso que a defesa de Juliana sustenta essa tese. Ela estava na cidade mineira de Teófilo Otoni, acompanhada fazendo acompanhamento médico-psiquiátrico em virtude de ameaças de morte que ela estaria sofrendo na cidade de Linhares por conta de tudo que envolveu o crime, né, e as investigações em decorrência desse fato. Mas quais foram os crimes que o Ministério Público está investigando, né, que teve participação da Juliana Salles, segundo as investigações do MP? Juliana vai responder por duplo homicídio, 2 estupros de vulneráveis, 2 crimes de tortura e também por fraude processual por ter talvez alterado a cena do crime. O que ela teria feito para alterar essa cena do crime? Ela teria lavado a roupa do pastor Jorge Alves, que estaria suja de sangue, e também dos irmãos Joaquim, de 3 anos, e Cauã, de 6 anos. Daqui a pouquinho a gente volta com novas informações no Ronda Geral. A gente vai continuar aqui de prontidão no Tribunal de Justiça, ao vivo, e todo o desenrolar desse fato, tudo o que aconteceu, mais detalhes, com mais entrevistas e mais reportagens completas, você vai acompanhar logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição. Volto com vocês, Ingrid e Torino. Ok, Luciano Rosetti. Estamos aqui, né? Cabeça quente o negócio, né? Que loucura, triste, que coisa estranha. Perplexos, conivência. Você sabe de alguma coisa, tinha que ter falado. Ah, com certeza. Um assunto que anda tirando o sono de muitos brasileiros, em especial de funcionários públicos, são as dívidas. Um levantamento feito em todo o país apontou que quase 30% dos servidores estão no vermelho. Aqui no estado, 25 mil funcionários estão com as contas atrasadas. Nós conversamos com um professor da rede estadual que sofre para se livrar das dívidas. E um economista deu algumas sugestões para sair desse sufoco. Olha aqui. Contas acumuladas, dívidas com cartões de crédito, empréstimos. Quando tudo isso foge do controle e compromete o orçamento, não há quem não se desespere. Uma pesquisa inédita do Serasa Experian revelou que 29% dos servidores públicos, sejam eles municipais, estaduais ou federais, estão inadimplentes. Ou seja, não conseguiram honrar todas as dívidas. Gente como este professor estadual do Espírito Santo, que agora já deve quase R$40 mil. Uma dívida que eu tinha no cartão, eu tentei saldar, aí depois não tinha conseguido. E tentei
eliminar os juros junto à empresa que tinha o crédito e não aceitaram. Depois eu fiz uma negociação intermediada pelo Procon, não me mandaram os boletos e aí a dívida se multiplicou e agora está cobrando um valor absurdo que eu não tenho de onde tirar. O professor diz ainda que, por ser servidor e contar com algumas vantagens para obter empréstimos, acabou ajudando pessoas da família que não pagaram os valores. Assim, as dívidas se tornaram uma grande bola de neve. Na minha vida particular, tendo pessoas passando necessidades muito mais do que eu acabei me condoendo e fui também contrair empréstimos para poder atendê-los. No vai e vem do dia a dia, o brasileiro tem encontrado cada vez mais dificuldades para quitar todas as dívidas que não param de acumular. São mais de 60 milhões de inadimplentes em todo o país, número que, segundo especialistas, aumentou bastante nos últimos anos, como consequência de todas as crises que enfrentamos. A partir de 2014, houve uma crise no mercado, onde principalmente os estados começaram a arrecadar menos. E alguns servidores não receberam aumento devido no seu salário. Então, eles passaram a receber menos poder de compra. Aí já vinha um parcelamento de dívida, tanto consignado como cartão de crédito e outros empréstimos. Por quê? Para não perder o padrão de vida de consumo. Então, recorreram a empréstimos. Aí que veio o endividamento e a inadimplência. Só no Espírito Santo, mais de 1 milhão de pessoas estão inadimplentes. Destes, pelo menos 25 mil são servidores públicos. Você tem que guardar aí de 10% a 15% da sua renda. Mas caso houver necessidade desse tipo de empréstimo, você ficar inadimplente, primeira coisa, você tem que ir lá no banco, qual o seu saldo devedor. Tentar renegociar com o gerente uma taxa menor, ou então procurar uma outra instituição e tentar uma taxa menor para cobrir aquele empréstimo que você fez anterior. Amanhã é dia de jogo e a gente quer saber como anda a sua torcida pela seleção. Já vestiu as cores do Brasil? Ah, então manda foto pra gente, por favor. Queremos te ver aqui na telinha do Tribuna Notícias. O número do nosso WhatsApp tá aqui, ó. 997922530, 997922530. Estamos esperando a sua foto. Feliz da vida. Tá legal? Mudar de assunto agora, falar das sementinhas do mal. A Polícia Civil descobriu uma plantação de maconha dentro de uma casa em Cariacica. O material estava numa residência no bairro Bela Aurora. Policiais faziam uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão quando descobriram 17 vasos de jardinagem. Mas como já dissemos, não eram plantinhas comuns não, nem ervas do bem. Os vasos cultivavam maconha. Algumas plantas estavam até com sementes. O dono da plantação, Elias Bibiano Sobrinho, de 40 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e receptação. E olha, pessoal, uma reviravolta. O professor suspeito de matar a namorada no bairro Cidade Continental, na Serra, foi solto. Olha ele aí, ó. Amisson dos Santos, de 34 anos, estava no presídio de Viana e foi liberado ontem por decisão da Justiça, Ele é suspeito de matar essa senhora e a namorada Ana Carolina Sabino em março. O laudo apontou que a vítima foi morta por asfixia. Ele tinha sido preso na semana passada quando dava aulas na escola onde trabalhava em Vila Velha. Vocês vão conhecer agora, nós também, o Roger. Ele tem 11 anos, devia estar no 7º ano, mas cursa o 3º. Foi a dislexia que fez o garotinho não conseguir acompanhar os coleguinhas. O Fala Doutor mostra os principais sintomas desse distúrbio e como os pais e a escola devem agir para que as crianças não fiquem prejudicadas. Quanto mais cedo o tratamento começar, melhor. O Roger só consegue ler assim, bem devagar. Ainda é difícil reconhecer as letras e formar as palavras. Com 11 anos, ele foi diagnosticado com dislexia. Eu acreditava que no tempo dele as coisas iam se encaixando, mas eu fui percebendo que algumas atividades ele não estava muito bem. Tipo, ele não gravava, demorou muito para gravar dias da semana, algumas cores ele ainda se embaralhava. Coisas assim, mais da coordenação motora, recortar, pintar, ele tinha mais dificuldade. Mas eu ainda assim achava que
estava tudo bem. Uma especialista explica que os pais precisam ficar atentos a sinais que podem indicar a dislexia ainda cedo. Dispersão, atraso no desenvolvimento da linguagem, dificuldades de aprender rimas e canções e fraco desenvolvimento na coordenação motora. A dislexia é um transtorno neuropsicológico que resulta de um cérebro que não consegue codificar, representar e processar, no caso, a linguagem. E por conta disso, a pessoa acometida ela vai ter dificuldades no processo de leitura e pode ter também dificuldades no processo de escrita. Apesar da dificuldade, o Roger vai muito bem em algumas matérias, como matemática, por exemplo. Mas na hora do português, olha só, ele só consegue ler e escrever quando a mãe ou um professor dita as palavras. Com a dificuldade para ler e escrever, o Roger já definiu que português é a matéria que ele menos gosta na escola. Qual a matéria que você mais gosta de aprender na escola? Matemática, porque às vezes tem facilidade de fazer. E na hora do português, Roger, na hora de escrever, como é que é para você? É um pouquinho mais difícil. Você tem os transtornos específicos do aprendizado, das habilidades escolares. Você tem a dislexia, que seria mais ligada à leitura, a disgrafia, que está ligada muito mais à escrita, e a descalculia, que estaria mais ligada a essas questões relacionadas a cálculo, a matemática. Então, são situações diferentes mesmo, Hoje o Roger está no 3º ano do ensino fundamental, mas deveria estar estudando no 7º ano. O atraso com relação aos outros colegas fez com que ele não quisesse mais ir para a escola. Não queria fazer atividade, que ele estava lá, mas não participava, achava ele estranho porque ele não se incomodava com o caderno. O ambiente escolar ele é um ambiente que não é um ambiente satisfatório, não é o melhor lugar para ele. É o lugar onde ele é desafiado e ele não consegue. E como nada é feito diferente, nada é feito diferenciado para aquela dificuldade dele, realmente é como se você estivesse indo o tempo inteiro para ser reforçado o seu fracasso. A psiquiatra explica ainda que tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento eficaz da dislexia, o apoio da escola é fundamental, além do trabalho com o fonoaudiólogo. O relato da escola também, bem pormenorizado, das dificuldades que estão sendo encontradas no processo de alfabetização, isso é muito importante, porque vai nos dizer exatamente o que está acontecendo naquele ambiente, o que a gente pode fazer para tentar elucidar essa dificuldade no processo de aprendizagem, que pode ser um processo, uma dificuldade natural. E a avaliação com a fono vai ser imprescindível, de fato. E o tratamento é exatamente com o fonoaudiólogo. A médica disse ainda que o tratamento envolve outros profissionais como psicólogos e pedagogos. Os pais devem procurar ajuda o quanto antes. A seguir, o Conexão Justiça fala sobre os juizados especiais. E mais detalhes, claro, da prisão da pastora Juliana. Tá vendo as imagens aí, ó? A gente volta já já aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Agora, que horas agora, Ingrid? 12h23. Repita, meio-dia. E voltamos a falar do caso da prisão da pastora Juliana Salles. Pois é, de acordo com o Ministério Público, ela foi omissa. Luciano Rosetti tem novas informações. Olá, Ingrid Torino. Eu havia encerrado agora há pouco minha participação no TN, mas só que nós somos persistentes e vamos voltar com mais um vivo daqui do Tribunal de Justiça aqui em Vitória. Só para dar mais algumas informações, a pastora Juliana Salles continua presa no presídio de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, e um detalhe importante agora, informações de última hora. Ela será ouvida na CPI dos maus tratos. O pastor Jorge, marido dela, já foi ouvido nessa CPI no mês passado, mais especificamente no dia 25 de maio, e agora vai ser a vez da pastora Juliana Salles ser ouvida pelo presidente da CPI, que é o senador Magno Malta. Ele inclusive ressaltou que quer colocar os dois frente a frente, ele quer ver a reação dos dois, quer observar como que eles vão se comportar, as palavras dos dois, se haverá contradição no depoimento de um, no depoimento do outro, enfim. As investigações tomam agora um novo curso, se aprofundam mais
e realmente esse crime está chegando em uma conclusão, por assim dizer, né? Podemos afirmar isso. Só para a gente relembrar também que o Ministério Público seguiu as investigações e a pastora Juliana, ela foi indiciada praticamente pelos mesmos crimes do pastor Jorge. Quais são esses crimes? Ela foi autuada por homicídio duplo, quer dizer, 2 homicídios, 2 estupros e uma coisa que chamou a atenção, ela teria alterado a cena do crime. Repito, ela teria lavado as roupas sujas de sangue, tanto do pastor Jorge como das crianças Joaquim, de 3 anos, e Cauã, de 6. Durante o jornal nós mostramos depoimentos emocionantes da avó do Cauã, entrevistas importantes também da promotora de justiça, quer dizer, um material completo, todo o esforço que a nossa equipe está fazendo para levar uma informação de qualidade para você. Agora sim, eu encerro minha participação aqui no TN e logo daqui a pouquinho volto no Ronda Geral com a Débora. Mas mais informações, com mais detalhes, com mais entrevistas, mais reportagens específicas, você vai acompanhar logo mais às 10 para 7 no Tribuna Notícias, segunda edição com Jorge Bitt. Agora sim encerro minha participação e volto com vocês aí no estúdio. Legal, legal. Muito obrigado, viu, Luciano Rossetti, pelas suas informações hoje aqui no Tribuna Notícias. Deixa eu fazer só uma pequena correção aqui, Luciano. A presença brilhante aqui ao vivo. Né? TN2 começa às 7h20 com o nosso colega Jorge Bitt, Eu também até assustei, falei bem, se é 10 para 7 agora? Opa, pois é, 7h20. A gente que está mais cedo, 11h45. Vocês já anotaram, todos os dias. Às vezes, 11h44. Né? É verdade. Então, fiquem ligados aí, porque o Tribuna Notícias está bombando com certeza sempre. Isso aí. Beleza. Olha, o Conexão Justiça de hoje orienta aquelas pessoas que têm problemas considerados mais simples. Marcele Altoé mostra o funcionamento dos juizados especiais. Para começar a ação, a pessoa nem precisa de um advogado, tá? E nesse primeiro momento também não se paga nada para acionar a justiça. Mas a causa não pode ultrapassar um determinado valor. Vamos ver? Atenção aí, pessoal. Foi um problema de saúde que fez a cabeleireira cortar gastos. Janete trabalha por conta própria e, para não ficar endividada no período da recuperação, precisou eliminar algumas contas. Uma delas foi a do plano pós-pago do celular. Mesmo tendo cancelado o contrato e adquirido um pré-pago, as faturas não pararam de chegar. 3 meses depois, comecei a receber cobrança da loja, né? E eu fui até a loja no final do ano e pedi o protocolo de cancelamento. E mesmo assim, a loja continua me mandando cobrança. Eu fiz todo o procedimento correto de ir até a loja, fazer o cancelamento da conta. E mesmo assim, continuou chegando conta para mim. A cabeleireira informou o erro à empresa e, mesmo assim, teve o nome incluído no SPC e o número de celular bloqueado. Janete possui a linha há mais de 15 anos e agora tem dificuldades para agendar os horários das clientes. Eu só recebo ligações, mesmo colocando recarga, ele não faz mais ligação. Preciso retornar a ligação para os clientes. Eu trabalho com salão e preciso retornar, marcar horário, porque é um instrumento de trabalho. Essa linha é um instrumento de trabalho meu. Tenho ligado para a loja e a loja não tem me dado nenhuma solução. O caso da Janete pode ser analisado no Juizado Especial, que é conhecido por muitos como pequenas causas. Lá são analisadas causas de até 20 salários mínimos e, num primeiro momento, a pessoa nem precisa de advogado. Dentro da competência dos Juizados Especiais Civis se inserem as causas de valor de até 40 salários mínimos. Naquelas em que o valor for até 20, é dispensada a participação de advogados. No Espírito Santo, são mais de 55 unidades dos juizados especiais. Profissionais especializados atendem o cidadão, orientam e redigem o documento para iniciar a ação na justiça. A pessoa deve procurar as centrais de abertura de processo, levando alguns documentos. Documentos pessoais e todos aqueles documentos que têm a ver com o fato que elas pretendem ver examinado pela justiça.
Assim, se elas têm causas contra operadoras de telefonia, bancos ou mesmo contra pessoas físicas, elas devem trazer os documentos que deverão instruir, que deverão ser levados ao conhecimento do juiz no momento da abertura de sua reclamação. Atualmente, cerca de 160 mil ações tramitam nos juizados especiais do Espírito Santo, que analisam também questões criminais e algumas relacionadas ao poder público. Na área civil, praticamente todas as demandas de menor complexidade, que não ultrapassem 40 salários mínimos, podem ser levadas aos juizados especiais. Exceto aquelas que demandam uma complexidade técnica, a necessidade, por exemplo, de se produzir uma prova pericial mais complexa. Fora isso, em termos jurídicos, em termos de questões jurídicas, todas as causas podem vir para cá. Questões envolvendo ações de despejo, questões envolvendo ações de cobrança, questões envolvendo direito do consumidor contra fornecedores, todas essas demandas podem tramitar nos juizados especiais civis. E antes de procurar a justiça, é recomendável que a pessoa tente resolver o problema de forma amigável com a outra parte. Nos casos que envolvem grandes empresas, a Justiça Capixaba tem investido na conciliação antes que os processos sejam iniciados. Para que a população possa, antes de ingressar com a ação, ter à sua disposição mecanismos de resolver os seus conflitos através de conciliação e assim evitar o litígio, reduzindo custos para todos nós e aumentando a satisfação com a prestação da atividade do Poder Judiciário. No site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, tjes.jus.br, tem um link que explica tudo sobre os juizados especiais. Lá também tem o endereço das centrais de abertura de processos. Lembrando que a pessoa não precisa de advogado para causas de até 20 salários mínimos e para iniciar a ação. Já para recorrer da sentença, é preciso advogado. Agora você também tem dúvidas sobre seus direitos? Mande uma mensagem pra gente. Anote aí, conexãojustiça.tn@gmail.com ou na página profissional da Marcele no Facebook. Marcele Altoé Oficial, tudo juntinho, desse jeitinho aqui, ó, sem acento. Quinta-feira, 21 de junho. Vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna. Pastora é presa no caso da morte dos filhos em Linhares. Para a promotoria, a mãe poderia ter evitado toda a tragédia. PM e bombeiros abrem concurso com 417 vagas e salário de até R$ 5.823. Promoções e prêmios para torcer pelo Brasil. Fundos de investimento compram 3 hospitais e clínica de diagnóstico no estado. E ainda manchete no Jornal A Tribuna desta quinta-feira. No AT2, um feitiço do amor. 7 leitores ganham R$ 500 em compras. E no caderno especial sobre rodas, lançamentos que vem por aí. A seguir, as últimas informações sobre a prisão da pastora Juliana. Foi presa em Minas Gerais suspeita de omissão no caso da morte do próprio filho. A gente volta já já. Que horas agora, Ingrid, por favor? Agora 12h34. Repetindo, 12h34. Bom, estamos de volta para falar do assunto do momento. A transferência da pastora Juliana Salles do presídio de Teófilo Otoni para o Espírito Santo. Ainda não há informação oficial de quando Juliana Salles deve sair de Minas Gerais com destino para cá, para o Espírito Santo. Aqui no estado, a pastora deve ser levada para o presídio feminino de Colatina, no noroeste do estado. Por enquanto, ela permanece no presídio lá em Teófilo Otoni, Minas Gerais. E segundo contatos que fizemos lá, a pastora Juliana Salles está em uma cela isoladinha, tá? Longe de outras detentas e chora. Chora muito agora, né? Ela foi presa na madrugada de ontem quando estava com o filho de 2 anos na casa de um pastor amigo, um outro pastor amigo da família. No momento da prisão, a criança foi levada para o conselho tutelar e depois entregue a um parente. O menino deve voltar para o Espírito Santo ainda esta semana.
A pastora Juliana Salles, olha as duas crianças aí, ó, foi presa após um pedido do Ministério Público que alegou que ela foi omissa, porque já sabia dos riscos que os filhos corriam quando estavam com o crápula. O marido, Jorgeval Alves, está preso em Viana. De acordo com a Justiça, o pastor tirou a vida dos filhos em parceria com a pastora Juliana Salles, tá? Para se beneficiar da tragédia e promover a igreja e também aumentar a arrecadação dos fiéis que o seguiam. Olha os dois aí, com essa cabeça danada. Pois é, já era difícil para a gente imaginar essa crueldade partindo de um pai. Agora, a conivência de uma mãe. Isso é de doer o coração. Doer o coração, chocar, ficar perplexo. Não é não, Débora? É verdade, o povo já desconfiava muito disso, viu? Nós também. Mas, agora sim, está sendo levado ao público. Débora Moraes, é com você. Boa tarde, querida amiga.